Olá, pessoal. Que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pela tua fidelidade, pela tua conexão, nos acompanhando nesta série que nós estamos falando, Vivendo Acima da Mediocridade. Nós estamos vendo a primeira parte do volume 1 da nossa apostila. Para confrontar a mediocridade é necessário pensar corretamente, é a primeira parte. E nessa primeira parte nós vamos ver hoje o estudo número 3, custa o seu compromisso. Ok, vamos lá então. Para viver acima da mediocridade, que é uma escolha, uma decisão, uma opção intencional da nossa parte, a analogia que a gente encontra e que nós estamos usando aqui nesta série é a águia, ok? A águia ela tem uma característica bem sui generis e é por isso que nós estamos usando a analogia da águia. A lição que a gente extrai da vida de uma águia, porque aqui nós não vamos estudar a águia, nós só estamos usando o exemplo. Ela tem uma responsabilidade muito grande pela sua descendência, né, seus filhotes. Ela adora a liberdade. Ela tem muita estabilidade no seu voo, planando nas regiões mais altas. Ela tem uma beleza e ela cuida muito bem dos seus filhotes. Então, a gente olha para esse exemplo para a gente tirar essas lições. E o próprio Salomão, ele elogiou o voo da águia nos ares como uma coisa maravilhosa. A própria Bíblia registrou isso, está lá em Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19. E a gente toma esse voo nas alturas como um exemplo ou um símbolo de uma vida vivendo acima da mediocridade. Porque esse voo mais alto, lá em cima, ele fala de um padrão de excelência, de zelo em tudo que nós fazemos, como estilo de vida. Não é o zelo só em um determinado momento, mas um padrão, um estilo de vida de excelência. E outra coisa, muito mais importante no nosso caso, a nossa excelência, ela tem fundamento e tem propósito. Não é uma excelência de acordo com o padrão do mundo, não. É uma excelência de acordo com o padrão de Deus, o padrão do céu. E esse estilo de vida, ele tem um preço, não é fácil, por causa de uma determinação da nossa parte para nadar contra a corrente, para não seguir a manada, e isso tem preço. Então, a gente tem que ter consciência, convicção das implicações dessa escolha, ok? Porque o modo sobrevivência é o mais comum na vida da maioria das pessoas. Segue o fluxo, segue a maioria, segue a manada, e está tudo bem, não quero problema. Esse é o padrão que está aí. Só que Deus nos chama para um padrão de excelência, para a glória do seu nome, e isso tem implicações, ok? E aí nós vamos ter que resistir à influência do espírito do mundo, do sistema que domina o mundo, não é? A sua influência, essa questão da inércia que está aqui na nossa carne,
e todo esse padrão de conformação com a maioria, com o sistema, evitando dor de cabeça, problema, crítica, perseguição e tudo mais. Então, a gente tem que ter consciência dessa implicação. E isso exige da nossa parte ousadia, determinação e zelo em tudo quanto a gente fizer. E tem que ter propósito, tem que ter qualidade, tem que ter motivação e tem que ter propósito. Qualidade é o zelo do céu, aquilo que agrada a Deus. Motivação é porque nós amamos a Deus e a nossa obediência de fé é operada pelo amor que nós temos por Deus. E o propósito é para que o nome do Senhor seja santificado na terra e o Senhor receba todo o louvor, toda a glória, todas as ações de graças. E isso vai ter um custo, um preço para nós, ao tomarmos essa decisão. Aqui é citado alguma coisa dos Salmos 90, que mostra a brevidade da nossa vida. A nossa vida voa. Eu já estou próximo dos 70 anos. Tem hora que eu falo assim, puxa, passou tão rápido. E é assim mesmo. Os jovens, no seu vigor, no vigor da sua mocidade, eles acham que podem tudo e eles acham que aquilo vai durar para sempre. Mero engano. A vida é muito breve e passa muito rapidamente. E aí vem a questão que os Salmos traz. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que a gente seja maduro, porque maturidade tem a ver com a sabedoria que vem com a experiência da vida. Então, não é naquele arroubo da juventude, às vezes fazendo coisas erradas na base da emoção, do vigor e tudo mais, mas que é uma semeadura errada, que depois eu vou ter que colher. Então, a Bíblia diz, olha, aprenda a semear corretamente, para que você não tenha dor de cabeça. É simples assim. E mesmo semeando corretamente, nós temos os demônios aí à nossa volta, no mundo, enfrentando todo tipo de obstáculo. Ok? E a gente tem que aprender essa questão da maturidade já como criança. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, para que depois não seja motivo de vergonha. A questão da adolescência, você trabalhar tudo isso, para que você saiba conduzir a sua vida com temor a Deus, uma vida de obediência a Deus. Não vamos esperar passar por dificuldades para depois a gente se arrepender. Não, é melhor que você seja sábio desde o início. E o melhor exemplo que eu encontro na Bíblia é a vida de Daniel. Ainda jovem, adolescente, era um jovem temente a Deus. Ok? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Só que, quando a gente fala aqui de pagar o preço, o custo, não é tanto fazer cálculo, mas o custo da qualidade que isso tem na nossa vida, porque é com zelo, é com reverência, é com temor. Não é o custo financeiro, o tempo, não é uma questão de estatística, uma questão numérica. Pode envolver isso também, mas Deus está olhando a qualidade da nossa vida, do nosso serviço a Ele. É a qualidade. E isso tem um custo, porque a carne, essa velha natureza que está dentro de nós, ela se levanta contra e cria todo tipo de obstáculo, de dificuldade, e nós, por decisão livre, voluntária,
nós decidimos obedecer a Deus. Aí nós temos que enfrentar, em primeiro lugar, a nossa carne, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, essa coisa das preferências pessoais. Agora nós temos que colocar isso no altar de Deus como sacrifício vivo, porque agora importa obedecer a Deus. É uma decisão com entendimento, ok? E veja bem, quem governa a nossa vida? Nós estamos em outro reino, nós temos um rei, ele que nos comprou, ele é o cabeça da igreja, ele governa sobre o seu corpo. Agora nós temos que aceitar, com gratidão no coração, com alegria, o governo do Espírito Santo na nossa vida, levando-nos, através de um processo de santificação, a sermos semelhantes a Cristo, que é o alvo, a meta, o prêmio, o padrão que Deus estabeleceu para nós. E quando a gente começa a tomar essas decisões, a ministrar essas verdades, parece que o público diminui, né? A verdade nunca fez muito sucesso. Essa que é a mais pura constatação. Ao longo da história do homem, a verdade sempre foi funcionando como uma peneira, não é? Vai separando aquilo que é mais grosso e vai passando só aquilo que é mais fino. Ok? Então, a gente não deve ficar surpreso com essa questão de visibilidade, de popularidade, de número de seguidores. Não, a verdade confronta a mentira na nossa vida e nenhuma mentira procede de Deus. Então, é uma peneira, sim, é uma balança. E é uma balança, uma peneira, na qual a gente tem que colocar a nossa própria vida. Qual é a motivação da nossa vida? Qual é a prioridade da nossa vida? Vivemos em função do quê? Vivemos para quem? Aí essas perguntas começam a separar o joio do trigo. E é exatamente a obra da santificação do Espírito Santo na nossa vida. Confronto. Veja bem, o confronto é uma necessidade. Eu tenho falado isso repetidamente e pode ser que alguém ainda, a ficha não caiu, ainda não prestou atenção. Sem confronto, a gente não cresce, a gente não amadurece e a santificação não acontece na nossa vida e nós não criamos raízes sobre a rocha eterna que é Cristo. E Paulo ainda chama a atenção, lá na Epístola aos Coríntios, no capítulo 3, da primeira epístola, ele diz assim, a rocha é Cristo, e quem constrói, veja como constrói, porque Deus avalia a qualidade desse como você constrói a sua vida, não só como adorador, mas aquele que presta serviço a Deus. E é aí que a peneira, o confronto da verdade tem que funcionar na nossa vida. Eu estou convicto a cada dia mais, e principalmente nesses últimos anos, eu estou convicto cada vez mais de que Deus precisa quebrar as mentiras na nossa vida. A cada dia, em cada área, porque Deus está olhando para nós de uma visão holística, integral. E às vezes você está bem numa área, mas na outra você não está tão bem assim. Então Deus tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. E o tempo de Deus trabalhar as fragilidades da nossa alma é aqui e agora, enquanto nós estamos vivos, andando nesta terra. Ok? Então, eu tenho que cooperar com o Espírito Santo, eu tenho que fazer de tudo para que isso seja uma coisa ágil,
rápida, profunda, intensa, para que a minha vida, o meu estilo de vida, reflita a glória de Deus. Então é como um espelho. Qualquer mancha que você tem no espelho torna aquela resplandecência ofuscada, embaraçada, embaçada. E Deus precisa polir o nosso coração para que ele reflita a glória da santidade do Senhor Jesus Cristo na terra. E eu sou esse instrumento. Eu tenho que entender isso para que eu possa cooperar com o Senhor nesse sentido. E Jesus Cristo, ele não estava muito preocupado com multidões. E ele, às vezes, tratava as multidões com o peso da verdade. E isso não é muito, politicamente correto, não tem nada a ver. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com qualidade. Se você não tem qualidade, você não pode ser meu discípulo. É isso que ele está dizendo. Qualidade é a qualidade do coração. A qualidade do coração de um adorador, de quem serve a Deus. E não é fácil, sabe? Porque tem situações na nossa vida que parece que nos puxa. São situações que puxam a gente para a carnalidade, para se dar bem com o mundo. E, na verdade, estilo de vida de um servo, de um discípulo de Cristo, não muda de perfil só porque a situação mudou. Nós temos que manter o padrão, e é nessa hora que a gente começa a querer fazer um bem bolado, negociar algumas coisas, e isso não funciona, porque é coração dividido. E isso tem um alto preço para nós, ok? A gente tem que estar consciente disso e colaborar com o Espírito Santo. Aqui na apostila é citado o texto de Lucas, capítulo 14, o texto que está entre o versículo 25 e o versículo 33, não vou ler, vocês podem ler com calma em casa, no grupo de amigos vocês podem discutir isso, assim, com mais detalhes, tá bom? Aqui eu só vou tirar aquilo que é essencial para nós aqui. Então, a gente tem que entender aqui que essa coisa de você não pode ser meu discípulo, Jesus está mostrando a nós a qualidade do coração que ele está buscando, porque senão você não vai permanecer no caminho. Nesse sentido, a tua fidelidade, a tua lealdade. Porque aí a gente tem que começar a avaliar o nosso caráter, como é que é o nosso comportamento nos relacionamentos, quais são os objetivos da nossa vida, quais são os desejos que ainda estão dominando o nosso coração, e até aquelas obstinações que governam a nossa vida, e a gente tem que começar a questionar essas fortalezas, essas cadeias na nossa vida. Porque para servir a Cristo eu tenho que ser livre. Enquanto não houver liberdade na minha vida, eu estou meio aprisionado. E aprisionado fica difícil para servir a Cristo. Então vamos ver aqui, olhando para esse texto de Lucas 14, vamos tirar algumas conclusões aqui. A primeira, na questão dos relacionamentos pessoais. Jesus disse, foi muito claro no versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, aborrecer, não pode ser meu discípulo. Sabe por quê? Porque você vai estar dividido. Você vai servir a quem? A Cristo ou aos familiares? Ou até mesmo a você, porque aí são os desejos do teu coração. Jesus falou, olha, você tem que ser livre para me servir, porque o reino é outro reino. Não é que você vai desprezar os seus familiares, não é nada disso. É no sentido de que ninguém, nada, pode ser a prioridade da tua vida a não ser o teu Deus. É simples assim. E olha, para você ser uma bênção para os seus familiares,
para aquelas pessoas dos seus relacionamentos, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque é colocando Deus em primeiro lugar que Ele transforma a minha vida, e aí eu posso ser uma bênção na terra. Não faça o contrário, porque não vai funcionar direito. O relacionamento vertical com Deus vem em primeiro lugar, porque eu preciso de mudança, eu preciso ser livre. Aí a minha influência vai chegar nas pessoas que estão à minha volta. É simples assim, não cabe ficar falando muita coisa, tá bom? E toda vez que eu coloco uma coisa como prioridade, ou alguém, ou alguma coisa como prioridade, eu estou construindo um ídolo no meu coração. E Deus se aborrece com isso. Simples assim, tá bom? Um segundo ponto aqui já tem a ver com o meu coração, os desejos do meu coração, os objetivos, as minhas preferências, meus sonhos. Eu também tenho que trazer no contexto aqui da nossa análise. E ele diz lá no versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz, não é a cruz de Cristo ninguém pode tomar, essa é só Ele, podia pagar o preço, mas a minha, e não vier após mim, ou seja, me seguir, não pode ser meu discípulo. E o que significa tomar a sua cruz? Olha, é mortificar a carne que está dentro de mim. Eu não consigo servir a Cristo com integridade, estando alimentando ídolos no meu coração, meus desejos, meus interesses, minhas preferências. Não, agora é Ele, porque é uma vida de obediência, de submissão e de dependência da graça. Ok? Então, tomar a minha cruz é nesse sentido, de mortificar a minha carne, de começar a passar uma peneira nessas coisas da minha alma, para que nenhuma prisão fique na minha vida. Eu tenho que ser livre para servir ao Senhor. E isso exige autoexame, sinceridade com você mesmo, exige quebrantamento, arrependimento, para que Deus possa trabalhar essas coisas na tua vida. Não é passando pano, não é colocando para debaixo do tapete, não é arrumando justificativa, você nunca vai ser livre assim. A verdade tem que confrontar a mentira na tua vida, ok? E a partir do momento que você começa a identificar as coisas na tua vida, você tem que tomar uma decisão. Só fazer o diagnóstico não é a solução. Do diagnóstico para uma decisão, para que algo mude, para que algo aconteça na tua vida. E veja bem, negar a si mesmo não significa destruir a minha singularidade. Nunca, isso nunca vai acontecer. O Ney é o Ney. Da maneira como Deus me projetou, com as habilidades, talentos e tudo mais, chamado e tudo mais. É uma singularidade de Deus para a minha vida, mas a minha singularidade não é maior do que o meu Deus. A minha singularidade tem que servir a Deus, e servindo a Deus eu sirvo as pessoas. Então não é uma questão de negar a singularidade, mas sim de negar essas raízes do pecado, da carne, do mundanismo na minha vida, no meu coração. É isso. E, em terceiro lugar aqui, as questões das possessões pessoais. Possessões aqui é no sentido de posse, de bens, de coisas que você tem. Lá no versículo 33, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem são coisas, ok? Não pode ser meu discípulo. Se você tiver um apego obsessivo pelo teu carro, eu estou dando só um exemplo, como é que você vai servir a Deus? O carro se tornou um ídolo na tua vida,
E o carro, na verdade, foi Deus que te deu graça para que você adquirisse esse carro. Agora, esse carro, ele serve a você, serve a sua família, mas ele tem que servir a Deus. Ele tem um propósito, não é apenas para servir você e a sua família. Então, a gente precisa ter um certo desapego pelas coisas, porque, na verdade, essas coisas têm que ter um propósito, uma finalidade, e é em função do reino de Deus. A sua casa, enfim, a sua voz, seus talentos, agora é para Deus, não é para você. Você pode até usar os seus talentos para ganhar dinheiro e tocar a sua vida, mas só isso não basta. Tá bom? Então, é nesse sentido que a gente tem trazido aqui. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas da avareza, da cobiça, da mesquinharia, do individualismo, do egoísmo na nossa vida, porque isso são fortalezas que vão nos impedir de servir a Deus. A gente tem que ser muito claro, muito transparente com essas coisas. E a Bíblia diz, né? Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro, né? Qual é o tesouro que está no teu coração? Cristo ou as coisas? Cristo tem que vir em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se a pessoa de Cristo e a sua justiça não estiverem no centro da minha vida, a coisa já está meia desvirtuada. É simples assim. Então eu tenho que acertar esse balanço da minha vida, do meu coração. Eu não posso me apegar a nada, por causa da soberba da vida, essa coisa da arrogância, do orgulho, do luxo na minha vida. Calma, o cristão tem que ter uma vida simples, lógico, com dignidade, sim, mas uma vida simples para que ele tenha liberdade para servir a Cristo, porque senão vai criando peso e esses pesos vão embaraçando a minha vida. A gente tem que ter noção dessas coisas, tá bom? Deus não tem nada contra o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar de forma honesta, mas o dinheiro não pode dominar a minha vida. O luxo que o dinheiro me proporciona não pode dominar a minha vida, porque senão eu não vou servir a Cristo. Ok? Então a gente tem que ter clareza quanto a isso. E excesso de bagagem sempre vai ser um peso na minha vida. Uma casa muito luxuosa é uma bênção, né? Claro, sem problema. Mas ela pode ser um embaraço, porque como é que você vai receber pessoas, e às vezes pessoas que vêm da pobreza, na sua casa para evangelizar? Então simplifica, que fica mais fácil, para que isso não seja embaraço na tua vida. Tá bom? E vamos ver aqui mais alguma coisa aqui. Ele não vou falar aqui da... Nós já falamos, né? Não é que eu vou falar. Não, ele já falou, nós já citamos aqui a questão da qualidade. Não é o custo, não é a questão numérica, mas sim a qualidade daquilo que você tem, daquilo que você empresta a Deus para a glória do seu nome. Então, nós já comentamos sobre isso. Porque essa qualidade do meu coração tem a ver com o meu compromisso com a nova aliança. E tudo que sou, tudo que tenho é para Deus. É isso. Deus em primeiro lugar na minha vida, o louvor da sua glória em primeiro lugar na minha vida. Ok? E quando diz morrer para si mesmo, pagar o preço, nós não estamos falando de salvação, porque o preço da nossa salvação já foi pago. Agora é a qualidade da minha vida de adorador para servir a Cristo. Então, a gente não confundir essas coisas, porque senão a gente vai cair num legalismo que não vai resolver nada na nossa vida, tá bom? E aqui a lição termina, e o nosso tempo já estourou um pouquinho, com algumas perguntas bem diretas com relação a essa qualidade da tua vida.
Tá bom? Não vou comentar aqui, porque isso está na apostila, você pode depois discutir isso com calma, refletir com calma sobre isso. Mas é questionando essa qualidade na nossa vida, questionando essa questão das fortalezas, das cadeias, da procrastinação, das preferências, enfim, quem está ocupando o trono do meu coração. As perguntas levam para esse sentido. E qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a minha decisão, a minha escolha com relação a isso? Ok. Nós não queremos uma vida cristã superficial, nós não queremos uma vida cristã sem raiz, ou seja, sem enraizamento na rocha, não vamos construir de qualquer maneira, nós queremos que tudo seja com zelo, com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ok? E quem tem sede, vem a mim e beba. E quem tem fome, vem a mim, que o meu Espírito está aqui para trabalhar essa edificação, essa construção da nossa vida, para que a unção da minha graça possa fluir livremente na tua vida e através da tua vida, e o mundo, as pessoas que estão no mundo, sejam abençoados pela tua influência. Na verdade, é isso que Deus quer. Ok? Agradeço aí pela tua permanência ouvindo essas coisas que nós estamos falando. Reflita sobre isso em espírito de oração. Peça ao Espírito Santo para trazer mais clareza no seu entendimento. Tá ok? Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, colocando em prática tudo isso. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.